deixa eu falar aqui com vocês, o que eu, na verdade, não é o que eu quero falar, o que eu já queria falar há dias. Se sair alguma coisa errada, tu te prepara. Há dias que eu queria falar sobre o divórcio, ou até comentei aqui, né, estava com vontade de fazer uma live no Facebook sobre o divórcio, e já falamos aqui outras vezes, mas a gente vai falar hoje, ao invés de fazer a live, vou jogar no YouTube, jogar o link lá no Facebook para algumas pessoas assim. Não dá para abordar o assunto profundamente, porque dá pano para manga, e porque quando chega nesse assunto de casamento, eu realmente me empolgo, dá vontade de falar. Então eu vou tentar trazer uma rápida mensagem sobre o divórcio, tá? E a gente começa onde? A gente começa em Malaquias 2. Está orando, Bruno. Malaquias capítulo 2. A gente começa por aqui. Porque é um assunto que de fato mexe comigo. E por que mexe comigo? Eu quero até comentar sobre isso com vocês. Deixa eu pegar a partir do versículo 10, e eu não quero comentar todos os versículos, tá? Deixa para outro dia. Até porque a gente já até estudou isso aqui. Versículo 10, do capítulo 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Está falando sobre o casamento com pessoas descrentes, estrangeiras. 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Fiéis na vida financeira, fiel na vida financeira, mas é aquela coisa, né, irmão? Se Deus não ouve nem a oração, Ele vai aceitar a oferta? Se não há santidade, se não há harmonia, se não há paz no casamento, Deus não aceita nem a oração, vai aceitar a oferta? Então, ele diz assim: eu não aceito. A pessoa quer ser fiel, tem muita gente assim, né? Quer ser bom em algumas áreas, mas quando se trata da aliança do casamento, ela é relaxada. E eu costumo dizer o seguinte: se a pessoa ela não tem zelo pelo leito conjugal dela, seja homem ou seja mulher, se não tem zelo pelo leito conjugal dela, a vida dela é uma bagunça. Toda a vida dela é uma bagunça. Ela pode querer organizar em qualquer outra área. E também digo mais, nem santidade. Se alguém não tem zelo pelo leito conjugal, nem santidade. Pode estar com a saia lá no pé e pode falar bonito, pode falar evangeliquez, não tem santidade. Se não tem zelo pelo leito conjugal, não tem santidade. E ele continua dizendo assim, no 14: perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deixa eu continuar para comentar isso aqui. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto,
cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Eu gosto muito que a gente venha ter esse olhar quando ele diz cuidai de vós mesmos, porque normalmente o cônjuge tem muito cuidado com o marido do outro. Isso é incrível, né? Incrível como o marido ele tem cuidado com a vida da mulher e a mulher tem cuidado com a vida do marido, e às vezes porque as coisas não dão certo, bota a culpa no outro. Porque se ele não fosse assim, e porque ele tem que mudar, e enquanto ele não mudar, e às vezes é interessante que às vezes isso, mas é mulher, e só vai para a presença de Deus falar, orar a Deus pela família, para reclamar do cônjuge, e porque ele tem isso, e porque eu não aguento mais, e porque ele tem que mudar, e ele não muda. E era para ser diferente. Você já imaginou se ela chegasse na presença de Deus reconhecendo as qualidades do marido? Porque todo mundo tem qualidade, irmão. Você tem qualidade, você tem defeito também. Você tem defeito também. Temos defeitos. Por isso que a gente está nesse propósito, né? Pecado oculto, porque temos defeitos. Aí, se ela chegasse na presença de Deus, ao invés de reclamar, de murmurar, chegasse reconhecendo as qualidades do marido, é lógico que eu estou falando marido, mas isso serve também para a esposa. Reconhecendo as qualidades da esposa, reconhecendo as qualidades do cônjuge, Senhor, coração quebrantado, lógico, né? Quando chegasse na parte da família, já se entregou, já se arrependeu, já pediu perdão. Quando chegasse na parte da família, Senhor, é um bom homem, é um homem correto nas coisas dele, é uma pessoa direita. E o defeito dele, Senhor, está na bebida. Quando ele bebe, ele se transforma. Mas tirando a bebida, ele é um bom homem, ele é assim, ele tem cuidado, não deixa faltar nada. Você já imaginou ele transformado, convertido? O quão útil ele será para a tua casa, para a tua obra? É mais ou menos como Ana, negociando com Deus. Ele vai te servir, vai ser um sacerdote do lar, mas também vai ganhar almas, vai ser um obreiro, um pregador. Senhor, traz ele, usa esse homem, porque ele tem potencial para ser usado. Ele sabe ganhar as pessoas, conversar, dialogar, é uma pessoa querida, conversa com todo mundo, trata todo mundo bem. Imagina esse homem na tua obra. Enfim, acho que deu para você entender. Mas ele só chega murmurando, reclamando do cônjuge. Cuidai de, eu gosto disso, né? Cuidai de vós mesmo. No 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiel. Ponto de divórcio. Por quê que eu não gosto do divórcio? Porque quando você começa a ter uma intimidade com Deus, normalmente, é lógico que você vai começar a entender Ele. Você anda com Deus, você vai entender Ele, você vai se encaixar, começar a gostar das coisas que Ele gosta, a apreciar as coisas que Ele gosta, a repudiar, a odiar as coisas que Ele odeia. E você vai entender o plano de Deus. Então eu compreendo, eu entendo como Jesus ele fala em Mateus capítulo 5 e também em Mateus capítulo 19. Eu entendo, depois a gente vai lá, eu entendo quando ele diz qual era o plano original para a família. Quando perguntam para ele, é lícito repudiar a mulher, a esposa por qualquer motivo? Ah, mas Moisés permitiu a carta de divórcio. E ele diz assim, esse não era o plano original. O plano original era uma aliança vitalícia. E aqui a gente entende, quando Deus ele fala, o Senhor foi testemunha, essa aliança entre a esposa e o marido é uma aliança não apenas de um para com o outro,
mas é uma aliança de ambos para com Deus, e a gente precisa entender e colocar isso dentro do coração. É uma aliança de ambos, marido e esposa, para com Deus. Se a gente entende assim, antes de olhar para o marido, antes de fazer, antes de ofender, primeiro a gente lembra daquele que foi testemunha, porque a aliança foi para com Deus, ambos para com Deus. E você começa a apreciar o que Deus aprecia. Então, eu de fato aprecio a família. Eu entendo que a família é um projeto mais perfeito de Deus. E o casamento, que é a base da família, tanto que a relação entre Jesus e a sua igreja é semelhante a um casamento. Você vê a importância do casamento. Então, se é importante para o meu Deus, é importante para mim, porque eu quero e busco me alinhar a Ele, ter essa harmonia, pensar como Ele pensa. Isso é um progresso. Então eu entendo que o casamento, que a família é o plano original é um plano vitalício para a vida toda, de pessoas imperfeitas, mas de pessoas que se perdoam, pessoas que exercem o perdão, a misericórdia. Então, como Deus odeia o divórcio, eu também odeio. E eu tenho muita dificuldade de aceitar o divórcio. Embora eu sei que ele existe como uma porta de emergência, mas não uma porta de saída. Eu não aconselho ninguém, eu não aconselho ninguém a se divorciar. Puxando aqui pela memória, teve uma pessoa que eu aconselhei com muita dificuldade para ela se afastar do marido dela, se afastar, porque ela estava morrendo, literalmente, morrendo mesmo, em depressão, e ele estava fazendo mal para ela, era necessário ela se cuidar, senão ela ia morrer. Mas aqui tem, no versículo que diz que Deus odeia o divórcio, ele continua também dizendo, assim como ele também, ele odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. Então, eu acho desnecessário eu entrar aqui na questão de agressão física. Eu não posso divorciar. Mas se o marido agride, ou que é incomum, mas acontece, inclusive eu já vi casos assim, de mulheres agressivas, você sabe que eu gosto de crime, né? Já vi casos de mulheres que batem, mulheres até que batem até matar. Enfim, é lógico, eu acho desnecessário falar aqui que em caso de agressão física, eu sinceramente tenho dificuldade de acreditar que existe algum pastor, alguma pastora, algum bispo, algum líder, algum padre. Eu tenho dificuldade de aceitar que algum líder eclesiástico diga para uma pessoa, não, mas você tem que continuar nesse casamento apanhando, se morrer, tudo bem. Irmãos, pelo amor de Deus, eu acho isso necessário. Só que algumas pessoas, elas querem alguma desculpa para se divorciar. E a gente nem está falando do povo lá fora, tá? E algumas, elas já querem se divorciar e já estão fazendo planos de um novo casamento, porque eu sou nova, porque eu sou bonita, porque se eu sair daqui, é lógico que eu não vou ficar sozinha, o que mais tem é homem no mundo, do jeito que eu sou, logo arrumo. E incrível é que eu estou falando de crente, né? Se divorciar. E aí, Mateus capítulo 5. Aliás, eu estou 19, porque fala a mesma coisa. Vamos para Mateus capítulo 19. Deixa eu pegar aqui versículo. Deixa eu pegar o 8. O 6. De modo que já não são dois, porém uma só carne, portanto que Deus juntou, não separe. O homem,
Esse versículo aqui, que todo mundo já sabe, Jesus está se referindo à aliança, onde deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornarão uma só carne. É difícil não demorar num assunto desse, meu Deus do céu. E quando se juntam, eles não estão se juntando numa aliança criada pelo homem, criada não. A partir do momento que se uniu em casamento, essa instituição, ela é divina. Ai, não importa se foi na macumba, se foi na católica, se foi na... Não importa onde foi, na igreja evangélica uniu. Porque tem muita gente que quando está sofrendo, aí ela quer buscar refúgios e ela diz assim, desculpas, justificativas para pular fora do casamento, porque ela está sofrendo, porque ela está infeliz, porque ela não está feliz, e aí ela quer buscar uma justificativa para pular fora, e aí vem, não, mas a gente casou, foi lá na católica, não, porque a gente casou, foi não sei aonde, não, mas a gente era muito novo, mas não sei o quê, e diz assim, o que Deus juntou, não separe o homem. Mas eu tenho certeza que não foi Deus que juntou a gente, não. Tem gente que já pulou fora do casamento dizendo assim, não era de Deus, a união não era de Deus. E aí, irmãos, a lógica, é um absurdo falar de lógica, mas a lógica é para você saber se o teu casamento é de Deus ou não. Casou, se uniu, não importa onde foi, essa união, ela pertence a Deus, é criada por Deus. Então, você entrou numa aliança criada por Deus, mas para saber se verdadeiramente o teu casamento é de Deus ou não, então quando chegar em casa, você pega a sua certidão de casamento, você olha, se tiver o teu nome lá, tiver o nome do teu marido, essa é a lógica, irmãos. Acho um absurdo, mas é necessário falar. Pronto, chega lá, olhou, tá teu nome lá, tá o nome do teu marido, pronto, tá no casamento certo. Se não tiver, irmãos, então tá no casamento errado. Se tiver o nome de outra pessoa, está no casamento errado. E aí ele diz assim, no 7, replicaram, por que então Moisés dá carta de divórcio e repudiar? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés nos permitiu. Jesus ele corrige a fala dos discípulos e dos fariseus. Ele permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus fala novamente sobre o que ele fala lá no capítulo 5, sobre o plano original. Ele vem com o plano original. E no 9, ele entra com um novo mandamento. Moisés permitiu, agora ele entra com o mandamento, como vocês sabem, muda o sacerdote, muda-se as leis. E esse sumo sacerdote, ele chega com uma nova lei, dizendo, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. A gente não está vendo margem para um novo casamento. No versículo 10, disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a quem si mesmos fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. E de fato, no passado existia muito essa questão de tornar o escravo um mordomo, um eunuco, para que o rei não sofresse ameaças em relação às suas esposas, às suas concubinas. E que era feito pelos homens, aqueles que simplesmente nascem e não querem. Hoje é muito difícil encontrar, já era mais comum lá no passado, nem tanto a gente vê hoje, que simplesmente não querem se relacionar com ninguém. E que ele fala, de nascença, nasceram assim. Agora, não sendo eunuco, então entra
E eu acho a coisa mais linda. O casamento, eu falo aqui, já falei, recentemente eu falei para os jovens e eu vou repetir hoje de novo. Como eu quero que vocês alimentem no coração esse sonho, suspirar por uma família, suspirar por um casamento, como eu quero, como eu almejo despertar nos meus jovens o desejo, porque esse é o natural. É o natural. Tá certo que lá atrás eu não tinha tanto esse desejo, porque eu estava muito enfocada com a obra de Deus, apaixonada pela obra de Deus. Mas como eu sempre digo, eu já orava. No dia que vier, meu Pai, que venha uma pessoa de Deus, mesmo sem ter interesse em mim, eu orava: Pai, no dia que vier, que seja uma pessoa de Deus. E eu quero despertar nos solteiros da igreja, esse desejo de um dia, antes de deitar, darem as mãos, orar, estudar junto, acordar antes de ir para o trabalho, fazer uma oração, Ele abençoar ela. Como eu quero, porque não tem um modo de vida mais bonito. Gente, o casamento criado por dois, o perdão, o amor, a harmonia de um lar, é o auge, o ápice da felicidade, de vencer na vida, de vencer. Então quero muito que, de fato, entra no casamento, agora entra entendendo que o casamento é uma instituição divina, e como eu sempre digo, com uma certa maturidade. E aí a gente vai para Coríntios 7. Entendemos aqui o que Jesus falou, e ele chega com um novo mandamento. Estou tentando ser rápida. Capítulo 7. É o primeiro, tá? O primeiro Coríntios. A gente pega qual versículo aqui? O versículo 10. Não dá para pegar tudo, não. Vamos lá. O 10 diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Você vê que é uma ordem. E ele deixa aqui bem claro, É uma ordem do Senhor. A mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que ele não se case ou que se reconcilie com o seu marido, que o marido não se aparte da sua mulher. Essa daqui é uma ordem bíblica. Então, tirando essa questão da agressão física, tirando essa questão da ameaça de morte, porque nenhuma mulher vai ficar apanhando do marido. E digo mais, para que o casamento seja mais leve, porque o casamento tem as suas dificuldades. O apóstolo Paulo também fala isso, Afinal de contas, são duas pessoas imperfeitas convivendo na mesma casa. Para que o casamento seja mais leve, é necessário haver acordo, porque o combinado não sai caro. Então é necessário haver acordo logo antes do casamento. E se a mulher entra com uma determinada sabedoria, ela também vai colocar ali o que ela quer, o que ela não quer, o que ela aceita, o que ela não aceita, porque ela vai colocar limites. E tudo que ela estabelecer no início, isso vai fazer uma diferença muito grande no casamento a vida toda. O homem também, a sua voz ativa, isso não pode, isso daqui não. Porque se eu não lembro, eu não sei, agora recente teve uma pessoa aqui conversando comigo que disse que no casamento dela não tem agressão, nem física, nem verbal. Tentando lembrar, mas não adianta, não consigo lembrar. E ela disse que é porque logo 2 vezes aconteceu de ele levantar a voz para ela. E ela chamou e disse lá no comecinho do casamento: isso eu não aceito. Impondo limites.
Isso eu não aceito. Você levantar a voz para mim, me tratar como se eu fosse a tua filha, você me tratar com arrogância, com ignorância, isso eu não aceito. E lá no comecinho, você sabe, né? Casalzinho, coração mole, todo apaixonado, ele compreendeu o recado. Acabou, irmãos, tem anos de casado e ele não levantou mais a voz. Só que tem umas que imatura, ao invés de falar com maturidade, saber o que pode e o que não pode, vai aceitando tudo. E além de aceitar, ainda tem essa questão de fazer birra, de agir como criança, né? Com maturidade, só quer estar chorando, só quer se reclamar. Não, irmãos, é voz ativa, é falar. Isso daqui não. E se a mulher, ela entende que ela foi chamada para ser escrava de Cristo e não de homens, como diz o apóstolo Paulo, ela não vai se submeter a muita coisa. Porque tem mulheres que se submetem a muita coisa. Jesus, ele falou, que a gente acabou de ler aqui, se não for por causa de relações sexuais ilícitas, porque o casamento é exclusividade sexual, então uma terceira pessoa é quebrada, a aliança não fica, a pessoa não tem que ficar preocupada, mas o meu casamento vai acabar. Não, houve uma terceira pessoa, de fato já houve uma quebra de aliança. Agora, a aliança pode ser restaurada. Pode acontecer um divórcio? Pode. Mas é mais bonito, é mais louvável acontecer uma restauração se houver um sincero arrependimento. Isso Deus, ele fala em Jeremias capítulo 6, se não me engano. Jeremias capítulo 6. Ele fala que ele se divorciou do seu povo, porque por causa da infidelidade do seu povo, porque andava atrás de outros amantes. Mas ele fala assim, lá no mesmo capítulo: mas eu estou disposto a receber vocês de volta, se arrependam. Então é mais louvável que haja, pode haver divórcio? Pode, mas é mais louvável que haja uma restauração se houver um sincero arrependimento. Agora, se não há arrependimento, eu sou totalmente contra a mulher aceitar o homem viver uma vida sexual sem limite. E aí ele vai, se deita com outras e ela aceita. Que confortável para ele, como que esse homem vai mudar. A tua santificação, ela é muito importante. Se santifica. Não dá para você aceitar um homem trazendo de lá energia negativa, porque se une a uma prostituta, se torna um com ela, trazer para junto de você e ficar. Tem relação lá fora, tem relação em casa. No dia que ele quer, ele tem lá fora. No dia que ele quer, tem em casa. E a mulher está lá, dobrando o joelho e orando. Porém, ela está se entregando. E que confortável. Quando que esse homem vai mudar? Não vai. Então, aceitar certas coisas só vai prejudicar. Já houve uma quebra, já houve. Não fique preocupado, mas meu casamento vai acabar. Não, já houve uma quebra. Agora você impõe limites e você faz que nem Deus, né? Somos semelhantes. Vou fazer igualzinho. Eu quero você de volta. Se você se arrepender, se arrependa. Se há um sincero arrependimento, então tudo bem. Aí dá para aceitar de volta. E aí ele diz assim: não larga o teu marido, não larga a tua esposa. E se alguém está infeliz no casamento, por quê? Porque ele é arrogante, porque ele tem os defeitos dele. Você já imaginou se hoje, nos dias de hoje, eu me encontro com uma mulher, Abigail, e aí eu digo para ela: mulher, porque hoje em dia a gente acha muito isso, é só o que tem, é só o que tem. Se você nunca faça isso, se você tiver um problema no teu casamento, você conversa com uma pessoa que não ouve a Deus, é natural que a pessoa diga assim: pelo amor de Deus, ficar aceitando, né, se sujeitando a um homem, se não está feliz.
Larga esse homem de mão, larga essa mulher de mão, vai viver tua vida. Você não precisa dele para viver. Você já pensou se hoje eu me encontro com uma Abigail e digo para ela: vai te sujeitar a um homem grosso desse jeito, ignorante desse jeito? Mulher, larga esse homem, pelo amor de Deus. Você é tão nova, tão bonita, porque ela era linda, tão nova, tão bonita. Você merece ser feliz. Você vai encontrar um homem aos teus pés, vai te tratar como uma rainha. Larga essa porcaria de lado. Você já imaginou? Agora, recentemente, eu vi um caso de uma Abigail dos tempos de hoje, que o marido endureceu, saiu da igreja, ficou, encontrou com uma chefe lá no serviço dele, uma nova chefe lá da seção dele, e a chefe mexeu com a cabeça dele. Ele saiu da igreja, saiu de casa e foi morar com a amante. A esposa ficou em casa, quieta, não correu atrás nem nada, orando, colocando diante de Deus, sofrendo, porque tinham filhos, os filhos iam para lá, a amante maltratava os filhos, foi sofrimento demais. A amante gritava com as filhas dela, mas ela não podia dizer não vai mais, porque era guarda compartilhada, e tanta coisa que ela contou, e ele não quis mudar. Morreu de acidente ele e a amante. Por quê? Porque se não há arrependimento, irmão, Deus ele cuida, como cuidou de Nabal, ainda hoje ele cuida. Quem sou eu para dizer para alguma Abigail, larga por causa da ignorância? E as pessoas querem buscar qualquer desculpa para ela sair do casamento, porque ela não está feliz, e porque ela tem direito de ser feliz. Parece um absurdo eu falar isso, porque afinal de contas eu estou falando com crente, eu nem estou pregando o povo lá de fora. Quando se trata disso daqui, casamento, vida sexual, eu só falo com crente. Então é um absurdo eu falar para crente que a felicidade do cristão não é a gente ter o que a gente quer, viver aquilo que a gente quer, receber, estar do jeito. Não é isso, irmãos. A felicidade da gente não é circunstancial, não é baseada na circunstância. Mas eu estou vivendo assim, então eu não estou feliz, eu vou pular, vou fugir. Eu não estou feliz aqui, eu vou fugir para lá. Não se conserta mais nada. Agora tudo se foge. O que a gente costuma encontrar aí naqueles casais de 50 anos de casado, 60 anos de casado? Todo mundo que está aqui acho que já ouviu. Mas como foi que vocês conseguiram ficar 50 anos casados? A maioria responde a mesma coisa. É porque a gente é do tempo e a gente quebrava uma coisa, a gente consertava e não jogava fora. Pois é, hoje ninguém mais quer consertar nada, ninguém quer lutar por mais nada, ninguém quer mais acreditar em restauração. E eu estou acostumada a ver restauração que se torna muito melhor do que os primeiros anos de casado, porque o segundo vinho é mais gostoso. Então, a pessoa quer fugir. Mas o emprego aqui não está bom, eu vou fugir. E não quer lutar, consertar. Não quer consertar. A nossa felicidade, a felicidade do cristão, a felicidade do cristão genuíno é estar no centro da vontade de Deus, é estar dentro do plano de Deus. A nossa felicidade é viver para a glória de Deus e não para a nossa própria vontade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu comentar novamente aqui o 11, né? Se porém vier a se separar-se, que não se case. Não está dando margem para um segundo casamento. Vou comentar isso aqui, não está dando margem para um segundo casamento. A gente já está separando, está pensando em separar e já está planejando um outro casamento. E as pessoas são tão bobas que elas acreditam que no outro casamento ela vai ser feliz, sendo que no primeiro casamento ela está casada com uma pessoa imperfeita, que tem lá os seus defeitos, e ela se casar de novo vai ser uma outra pessoa também com defeitos, não dá margem, não está dando margem para um novo casamento. Eu sei que existe o segundo casamento dentro da igreja. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o assassinato, Deus odeia a prostituição,
Deus odeia o adultério, Deus odeia o roubo, Deus odeia... Então são pecados. Ninguém quer matar. Por quê? Porque é pecado. Vai matar? Eu só te fez uma raiva, você vai matar crente? Não, Deus me livre, está amarrado, isso é pecado. Longe de mim. Vai adulterar? Não, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, não vou adulterar não, isso é pecado. Vai roubar? Jamais eu cometer um pecado desse. Vai divorciar? Tem crente que diz que sim, que vai divorciar também é um pecado. Todos os pecados, a prostituição, a adultério, Deus perdoa. E tem muita gente que ela sente conforto em saber que ela vai cometer o pecado de divórcio, mas Deus vai perdoar ela. Porém, divórcio é guerra. Não dá para ignorar as consequências do divórcio. São muitas, não dá para trazer hoje todas, mas são muitas. Ninguém vai sair de um casamento sem sofrer as consequências, e elas são graves na vida financeira, na vida emocional. Divórcio é guerra. E o que é mais absurdo é que divórcio é guerra. Tem gente que está toda machucada, saiu do divórcio, está toda machucada, saiu de um relacionamento, de um casamento, e ela já quer entrar no outro, toda machucada, sem nem ao menos se curar, sem nem ao menos se tratar. Volto a dizer, eu sei, Deus perdoa, mas irmãos, eu preciso repetir isso. Deus perdoa o pecado do divórcio, Ele perdoa assim como Ele perdoa o pecado do roubo, mas tem consequência. A prostituição tem consequência, o adultério tem consequências terríveis, o divórcio também tem consequências. Não dá para ignorar as consequências. Comete esse pecado achando que não vai sofrer as consequências, vai sofrer em todas as áreas da tua vida, todas as áreas. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O 12. Ao mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Aí ele fala, porque a mulher crente, ela santifica o marido incrédulo, porque o homem crente santifica a mulher incrédula. Mas também tem a questão do abandono, simplesmente foi embora e acabou. Ele foi embora, ela abandonou, foi embora. E agora? Talvez a gente tem que trazer também, porque como a gente está falando para crente, tem que trazer também a lembrança que aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não obedeceu, ele vai sofrer muito mais açoites do que aquele que não conhece. Então a pessoa conhece o Evangelho, conhece a palavra, saiu do casamento, está no pecado do adultério, é lógico que ela vai sofrer a consequência. Não tem como. Mas parece que está feliz. Irmão de Jesus, o que tem de gente enganado, que se baseia nas aparências, não é brincadeira. O que tem de gente que não faz ideia o que está acontecendo lá do outro lado, não é brincadeira. Ninguém que sai do plano de Deus, e principalmente se a pessoa conhece o Evangelho, o juízo de Deus chega mais rápido para quem conhece. Para os da casa, o juízo chega mais rápido. Mas o fato de não estar vendo a destruição, aí a pessoa acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Deixa eu comentar aqui algumas coisas aqui que eu marquei. Resolver ao invés de fugir. Moisés não mandou, ele permitiu. Por quê? Por causa da dureza de coração. Essa é a razão pela qual acontece o divórcio. Por que incompatibilidade? Porque a gente esfriou. Porque ele disse que não me amava mais. Não, é por causa da dureza de coração. Muita gente simplesmente não quer lutar, não quer se esforçar pela restauração. E o motivo é a dureza de coração. Mas como a dureza de coração, se nós somos crentes e o nosso coração não foi trocado, não foi tirado o coração de pedra,
E em nós há um coração de carne, um coração temente a Deus, um coração onde foi derramado o Espírito Santo. Então, se é assim, então o divórcio não acontece no nosso meio. Não acontece. Você sabe por quê? Porque no nosso meio não há ninguém com coração duro. E porque eu não estou bem, porque eu não estou feliz. Não, nada disso. Nada disso. No nosso meio não acontece divórcio, porque o nosso coração é um coração novo, um coração trocado. Deus nos deu um coração novo. Tá, foi Deus que uniu. E quando alguém vem falar para mim de divórcio, eu faço algumas perguntas para essa pessoa. A primeira pergunta que eu faço: mas eu vou me divorciar, incluindo a questão do adultério. Eu descobri uma traição, não quero mais, eu vou me divorciar. Eu pergunto para a pessoa: você está certa disso? Você não vai se arrepender? Eu pergunto para a pessoa: você não vai se arrepender? Mas eu preciso contar uma experiência que eu tive. Eu vou terminar a amizade, dá vontade de ficar. Mas essa experiência eu preciso contar. Porque teve uma que ela chegou para mim e ela estava muito machucada, porque ela pegou o marido em traição. Ela descobriu que ele estava traindo ela. E não foi um caso assim, uma queda. Ele estava se relacionando com outra pessoa, um relacionamento firme com outra pessoa. E quando ela descobriu, acabou com ela. E ela disse que ela ia se divorciar. Quando ela chegou para mim e ela falou que ela ia se divorciar, eu disse para ela que eu jamais ia dizer para ela: sai do casamento, te divorcia, porque ela poderia se arrepender, sentir falta dele, voltar para ele e ainda botar a culpa em mim. Mas também falei para ela, eu disse, também não digo fica, porque eu não sei o que você está suportando, não estou na tua pele, eu não sei se você aguenta, não estou. Então não vou dizer para você fica e nem te divorcia. Vamos orar? Vamos, oramos de madrugada, fizemos oração. No outro dia também de madrugada fizemos oração. Sabe o que ela fez? Ela se divorciou. Se divorciou, acabou o casamento, ficou quase um ano divorciada. Depois ela casou de novo com o mesmo homem. E ele não tinha se convertido não, irmãos. Mas foi saudade, ela sentia a falta, porque ela estava sozinha, e porque uma série de coisas. Porque ela não podia, estou falando de crente, tá? E porque ela estava sozinha e ela não podia casar com mais ninguém, porque era adultério, porque a palavra não deixava. Ela voltou para o marido dela. Então é muito difícil eu pergunto para a pessoa: você não vai se arrepender? Porque depois os ânimos acalmam, você começa a refletir, você se desarma, aí começa a sentir saudade, começa a sentir falta, começa a sentir solidão, começa a lembrar das qualidades, e aí sente falta do tempo que estavam juntos, que saíam juntos, que não sei o que. Isso acontece muito. Então pergunto: você tem certeza que não vai se arrepender? Eu pergunto: você já orou, já colocou diante de Deus? Já lutou com as armas certas? Já fez tudo o que tinha para fazer? Lutou com as armas certas? No caso, não foi adultério, mas a gente está em crise, já dobrou o joelho, já orou pelo teu marido, já fez jejum, já fez consagração, já fez propósito com Deus. Na verdade, irmãos, a maioria não faz, a maioria dá margem para a mágoa, para a amargura, para a raiva, para a ira, para o cansaço. Eu estou cansada, a maioria é assim. E a pergunta principal, a outra pergunta também que eu pergunto, principal deixa por último. A outra pergunta que eu faço: você está pronto para ficar sozinho? Não dá margem para um segundo casamento. Assim como eu sei que o divórcio existe, eu sei que o segundo casamento também existe, irmãos. Eu sei. E existe dentro da igreja. Dentro da igreja existe também. Mas eu pergunto para a pessoa, porque tem muita gente que
que nem um que eu conheço, né? Eles assim, eu lutei pelo meu casamento, eu fiquei anos sozinho. E eu falei para Deus: o Senhor me deu o livre-arbítrio. Eu, crente, na verdade crente não, pregador. E ele falou assim, eu falei para Deus, lutei, o senhor sabe que eu lutei, orei, fiquei sozinho esses anos todos. Estou cansado, eu não quero mais, eu quero refazer a minha vida. E ele casou de novo. Porém, eu sempre pergunto para a pessoa: você está pronto para ficar sozinho? Porque não é fácil. Não é fácil tomar essa decisão. E a última pergunta que eu faço: essa decisão que você está tomando, isso daqui é coisa para crente, tá? Essa decisão que você está tomando, eu pergunto, é para a glória de Deus? Não quero mais, estou saindo, abandonando, vou viver minha vida. Tá, essa é a pergunta que eu faço, a principal. Porque a nossa vida, quer comais, quer bebais, e principalmente as decisões mais importantes da nossa vida, se até comer para a glória de Deus, se até beber para a glória de Deus, as decisões mais importantes também têm que ser para a glória de Deus. Então eu pergunto, essa decisão que você está tomando é para a glória de Deus? Então a pessoa deve responder essas perguntas. E tem um outro caso também de uma, terminei a mensagem, só voltava até fechar isso aqui. Não, mas eu gosto de falar disso daqui porque a igreja precisa falar desses assuntos. Tem um outro caso também, esse foi engraçado. Teve uma que me chamou pelo WhatsApp, e quando a pessoa está magoada, ela fala mal do cônjuge. E aí ela sabe, quando a pessoa quer um apoio para a decisão dela, ela me chamou porque ela queria que eu apoiasse ela para sair do casamento. Aí ela começou a falar, é isso, é aquilo, porque eu não quero mais, não sei o quê, e aconteceu isso, e eu tenho planos na minha vida, eu quero crescer, ele não quer crescer, a gente não. E aí ela pediu orientação, porque ela estava querendo abandonar o casamento. Na verdade ela não estava querendo, ela estava decidida. Engraçado que eu falei para ela, eu disse assim: você tem certeza que está pronta para ver ele formar uma outra família? Você tem certeza que está pronta para ver outra pessoa cuidar da criança, sem ter a menor noção do futuro, quem é que vai chegar para cuidar dessa criança, como vai cuidar dessa criança? Você está pronta para ver, não sentir nada? Depois que eu falei isso, pronto, o casamento resolveu, irmão, tá tudo bom. Aí ela baixou a guarda e ela voltou para dentro do casamento. Ficaram felizes quando eu falo, irmãos, porque ela entendeu que ela precisava estar ali, lutando pelo casamento dela. Mas a nossa felicidade não é circunstancial, não depende do marido, não depende da esposa. A nossa felicidade, ela depende de estarmos no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos de pé. Depois a gente entra nesse assunto de novo. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos.